Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos fazer uma lembrancinha bem prática, bem rápida, que é um saquinho para colocar bombons. Esses aqui que eu fiz com o tema Páscoa, eu fiz a aplicação de um coelhinho, mas vocês podem fazer a aplicação de um coração, de uma flor, agora para o Dia das Mães. Se não der tempo de vocês fazerem agora para Páscoa, vocês aproveitam essa ideia para o ano que vem. Aqui nesse saquinho couberam 5 trufas, então ele não é muito pequeno. Cabe 5 trufas aqui dentro. E é uma costurinha rápida, uma lembrancinha que eu resolvi fazer de última hora. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer esse saquinho, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de tecido, no tamanho de 14 por 25 centímetros. Aqui eu já vou costurar 2 saquinhos ao mesmo tempo, para agilizar a minha costura. Se vocês vão fazer bastante saquinhos, vocês cortem todos os tecidos primeiro, depois vocês cortem o coelhinho, apliquem o coelhinho no tecido, façam o caseado, para depois vocês fecharem o saquinho. Assim vocês não perdem tempo e a costura fica mais rápido. Vocês vão precisar de um molde. Eu tirei o molde desse coelhinho lá da internet, coloquei no cartãozinho aqui para ficar mais fácil de desenhar. Vou deixar esse molde lá no meu Facebook, para quem quiser imprimir. Vocês podem aproveitar esse projeto aqui para fazer para o Dia das Mães, podem tirar da internet um molde de flor, um molde de coração, alguma coisa bem criativa para vocês fazerem de lembrancinha para vender. Vamos precisar também, esse aqui é o papel termocolante. Eu uso esse papel termocolante da Círculo. Ele diz aqui que é permanente, mas eu nunca usei só ele, eu sempre faço o caseado, ou o caseado aquele da máquina, ou o pontinho reto. Então, eu não sei dizer para vocês se esse termocolante definitivo, permanente, se dá para lavar e se ele não descola. Se vocês quiserem fazer o teste, vocês façam. Mas como eu acho mais bonito o caseado, então eu sempre faço o caseado. Então, aqui nesse papel tem a parte do plástico e tem a parte do papel. Eu peguei o meu molde e eu desenhei aqui no papel, eu desenhei um coelhinho. Fica mais fácil de desenhar quando ele é em cartãozinho, assim, que tá mais duro. Então, vocês podem usar um material mais firme para fazer o molde. Eu desenhei ele aqui no papel. Depois, eu peguei um pedacinho de retalho de tecido. Vocês podem aproveitar todo o tecido que vocês têm em casa de sobra. Passem o papel sobre o tecido e ele vai colar. Depois que ele cola, a gente recorta. Aqui descolou essa parte do papel aqui, ó, mas é normal porque a cola já tá aqui no tecido, ela ficou fixada no tecido. Então, aqui eu já recortei esse coelhinho, já tá prontinho. Agora, nós vamos aplicar ele aqui no tecido. Então, essa medida que eu usei aqui, eu vou passar pra vocês, mas vocês podem adaptar e fazer a medida que vocês quiserem. Aqui eu usei 3 centímetros da borda pra cima. Então, aqui eu vou medir 3 centímetros pra cá, eu vou centralizar esse coelho, eu tenho que tirar esse papelzinho que tá solto aqui, ó, a parte brilhosa da cola já ficou no tecido. Eu vou aplicar aqui, vou centralizar, deixar 3 centímetros da borda pra cima, eu vou passar e vou fazer o pontinho caseado na minha máquina doméstica. Quem não tem a máquina doméstica ou não tem o pontinho caseado, pode fazer pontinhos retos aqui na borda. Ou pode deixar assim, só passar, deixar ele fixado, aí vocês vão ter que testar esse termocolante definitivo para ver se funciona mesmo. Esses aqui, eu fiz o pontinho caseado na minha máquina doméstica, eu vou mostrar lá para vocês, mas eu também faço pontinhos retos quando eu quero, é mais rápido também do que fazer o pontinho caseado. Aqui no meu canal já tem um vídeo de toalhinha infantil com pet aplique, que eu fiz o pontinho reto e mostrei para vocês. Então, eu vou centralizar. Vou passar esse tecido aqui, ele vai ficar coladinho. E eu vou lá na máquina e vou fazer esse caseado aqui. Passei o coelhinho sobre o tecido, ele já ficou preso. Agora, é só fazer o caseado. Essa minha máquina doméstica é a Brother SQ9000, já tem outras mais modernas que ela. E aqui eu tenho vários pontinhos decorativos. O caseado é esse número 12, aqui. E eu gosto de colocar na largura e na altura o mesmo tamanho do ponto, 2,5, 2,5. Eu acho que o acabamento fica mais bonito, o pontinho fica mais bonito e mais delicado. E para fazer o caseado, eu uso esse calcador aqui, que ele é transparente aqui no meio, então fica fácil de eu controlar o caseado, de eu ver aonde que a agulha tá batendo, para deixar esse caseado bem bonito.
Então, agora eu vou fazer esse caseado aqui. Se vocês não têm esse pontinho, façam com pontinho reto. É só ir contornando devagarinho toda a volta do coelhinho, que vai ficar super bonito também. Então, eu vou fazer o caseado, eu vou acelerar o vídeo, porque demora um pouquinho, só para mostrar para vocês como que funciona. Fiz o pontinho caseado na volta de todo o coelhinho. O acabamento fica super bonito. Se vocês usarem uma linha da cor do tecido aqui embaixo, vai ficar mais discreto ainda essa costura. Agora, nós vamos fazer marcações. Vocês vão pegar aqui no lado direito de cada tecidinho, vocês vão marcar 1 centímetro daqui pra cá, dos dois lados, 1 centímetro. E aqui do outro lado, vocês vão marcar 9 centímetros. Então, a gente vai dobrar aonde a gente fez aquela marcação de 1 centímetro. Dobra bem direitinho, pode vincar com ferro se quiser. E nós vamos trazer até aquela marcação de 9 centímetros. Então, na verdade, aqui eu tenho uma faixinha de 1 centímetro e essa outra faixinha aqui ficou de 8 centímetros. Então, agora nós vamos dobrar. Eu vou alinhar com essa linha que eu fiz aqui e vou passar uma costurinha bem aqui na borda. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, dobra 1 centímetro e traz até a marcação de 9 centímetros. E faz uma costurinha aqui na borda. Fiz uma costurinha aqui na borda, inicia e finaliza com retrocesso. Agora, vocês vão marcar 1 centímetro dessa costura para cima, faz um risquinho, e nós vamos fazer uma costura aqui também para formar aquela canaleta por onde vai passar a fita. Aqui também eu fiz uma costurinha bem na borda, marquei 1 centímetro para cá e vou fazer uma costura nessa marcação que eu fiz. Fiz uma costurinha na marcação de 1 centímetro. Aqui também já fiz essa costura. Agora, nós vamos começar a fechar esse saquinho. Nós vamos fechar ele pelo lado direito, depois nós vamos virar, rebater a costura e vai ficar um acabamento bem bonito no lado de dentro. Então, nós vamos unir aqui, ó, tá avesso com avesso. E vamos fazer uma costurinha de meio centímetro, pode ser menos que um pé de máquina, mas tem que unir direitinho todas as laterais dos dois saquinhos. Fiz uma costurinha em toda a borda para fechar o saquinho. Já coloquei a minha etiqueta aqui na posição que eu quero, coloquei 4 centímetros de baixo para cima. Agora, nós vamos virar esse saquinho para fazer uma costurinha para ficar arrematado por dentro. Vocês vão empurrar essas costuras bem para fora, use a pontinha de um pincel. Quem quiser pode passar. Eu empurro bem esses cantinhos. E agora, eu vou fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina em toda essa borda aqui. Fiz uma costurinha em toda a borda, no tamanho de um pé de máquina. Isso deixou um acabamento bem bonito pelo lado de dentro. E quando a gente desvira, o saquinho já está pronto. Empurrem os cantinhos aqui para fora. Antes de passar, eu vou colocar a fitinha. Então, para colocar a fitinha, eu vou abrir um buraquinho aqui na lateral. Abre um buraquinho aqui, uma casinha, entre essas duas costuras. Abre de um lado e abre do outro. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou abrir de um lado. É uma casinha bem pequenininha, de meio centímetro. Entre as duas costuras, só para passar a fita.
Vou usar esse passador de elástico aqui. Eu cortei 2 fitinhas no tamanho de 37 centímetros para esse tamanho de saquinho. Se vocês fizerem maior, vocês adaptem. E essa é aquela fita de cetim bem pequenininha, bem fininha, aquela, acho que é número 000. Então, eu vou colocar aqui do lado, enfio por aqui. Vai sair aqui desse lado e eu vou enfiar de novo, para sair lá onde eu coloquei da primeira vez. Depois que saiu aqui, a gente faz um nozinho e queima as pontas, porque essa fitinha, ela desfia. E agora, eu vou colocar desse outro lado aqui, vou fazer toda a volta e vai sair aqui desse lado, eu vou fazer o nozinho como eu fiz aqui. Depois, eu vou passar e vou mostrar o resultado final para vocês. Coloquei a fitinha, para fechar o saquinho é só puxar e para abrir é só colocar o dedo aqui dentro e abrir. É uma lembrancinha que fica muito bonitinha e é muito prática também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, eu posto vários vídeos lá, então me acompanhem também. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!